A graça e a paz do Senhor Jesus, casais. Nós estamos aqui em nossa oficina de casais, o 8º dia dessa maratona conjugal de 21 dias edificando o nosso casamento. Hoje eu quero ministrar e nessa aula ensinar, nessa 8ª aula, a vocês algo muito importante para a saúde do seu casamento, para que a energia que há em nosso relacionamento não seja gasta com coisas que não venham edificar a sua vida. Então veja bem, hoje eu quero ensinar sobre a questão de não levar tudo para o lado pessoal. Conta-se que certa vez uma esposa chegou ao marido e pediu a ele, falando assim: meu bem, eu vi um sapato muito bonito, eu posso comprá-lo? O marido falou: olha, nesse mês nosso orçamento estourou, então nós não temos condição de comprar agora. Então ela, levando para o lado pessoal, entende assim: para mim você nunca tem dinheiro. Ou seja, ela trouxe para o lado pessoal. E o que acontece quando nós vivemos debaixo dessa mania de perseguição e levar tudo para o lado pessoal? Sabe, muitas vezes as pessoas usam isso para quê? Para tentar conseguir algo que elas querem. Mas por outro lado tem aquelas que usam porque interpretam mal atitudes, comportamentos ou perguntas do cônjuge. E eu quero falar para você, você não pode levar tudo para o lado pessoal, porque isso vai gerar um desgaste no seu casamento, vai consumir energias que não precisam de ser consumidas. E quando a pessoa usa dessa artimanha, o que ela faz com o diálogo? Ela termina no início, porque ela já interpretou mal. E tudo, presta bem atenção, quando nós levamos para o lado pessoal, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos aniquilando qualquer tipo de comunicação entre o casal. Então veja bem, levar tudo para o lado pessoal e ter mania de perseguição significa interpretar as coisas, os comentários, as perguntas, os comportamentos do cônjuge como se fosse um tipo de ataque a você. Olha, essa mulher aqui eu dei o exemplo, ela poderia ter a seguinte atitude: tudo bem, meu bem, então mês que vem vamos programar para comprar? Ou seja, ela não terminaria o diálogo no início, no entanto, ela, com a sua sabedoria, estaria conduzindo o seu marido a adquirir aquilo que ela tanto quer. Então veja bem, não leva tudo para o lado pessoal, porque você pode interpretar uma coisa que não existe, que envolve comportamento do seu cônjuge, comentários, perguntas, mas que talvez você pense que também ele está afrontando a sua aparência, habilidade ou competência. Então não leve tudo para o lado pessoal. Mas veja bem, como tudo na vida, um pouco de mania de perseguição não é tão mal assim, nos livra até de situações complicadas, mas algo moderado, algo que não se torne uma paranoia. Quando existe um exagero, então tem um distúrbio, tem algo errado que precisa de ser corrigido. Levar tudo para o lado pessoal certamente é uma grande fonte de pressão no nosso casamento. E essa fonte de pressão, o que vai fazer? O inimigo ele vai usar e minar toda a energia que há no nosso relacionamento. Então o que acontece quando levamos tudo para o lado pessoal? Então veja bem, a mania de levar tudo pelo lado pessoal será intimamente, está ligado intimamente com a mania de presumir. A aula passada eu falei sobre a questão de presumir. E aqui eu estou continuando, porque quem presume vai trazer tudo para o lado pessoal. Então esse é o resultado de presumirmos o que o outro está sempre tentando nos prejudicar. Então veja bem, primeira consequência, vamos lá.
nos sentimos magoados, mesmo que ninguém esteja nos magoando. Porque você está presumindo algo que você pensa que o outro está contra você. Quando nós entendemos com um insulto algo que não teve intenção, somos nós mesmos a causa do nosso sofrimento. Porque, presta bem atenção, às vezes nós estamos pensando que a pessoa está nos ofendendo, sim, sendo que a própria pessoa não teve intenção nenhuma. Mas a mania de presumir, e a mania de levar tudo pelo lado pessoal, e a mania de perseguição, produz isso em nós. Então veja bem, não fique preso nessa cadeia, em nome de Jesus. Segundo lugar, a mágoa alimentada alimenta a raiva. Então, se você presumir, achar que tudo está acontecendo contra você, essa mágoa que foi gerada sem razão nenhuma, mas que você trouxe e alimentou ela, o que vai produzir isso dentro de você? Raiva. Quando nós ficamos alimentando nossa mágoa com evidências paranoicas, veja bem, ela se tornará em raiva e se tornará, no fim, ódio, que é o pior. O pior é que, presta bem atenção, aquela mágoa muitas vezes foi causada por algo que a pessoa presumiu e não tendo o que? Respaldo nenhum na realidade da situação que foi mal interpretada. Vamos supor aqui, o marido está em casa e ele vê um programa de televisão que anuncia um curso gastronômico. Ele olha para sua esposa e fala assim: meu bem, eu achei isso aqui interessante, eu vou me inscrever e escrever você para fazermos juntos. A pessoa que tem mania de perseguição e traz tudo para o lado pessoal como resultado daquilo que ela sempre presume, o que ela pode pensar? Ela vai pensar assim: então, olha aí, já sei, sabia, ele não gosta da minha comida, e como pretexto agora ele quer me levar junto para mim aprender a cozinhar. Então ele não gosta. Isso se for, por exemplo, alimentado, vai se tornar ódio, raiva, né? E a pessoa vai ficar amargurada. Então veja bem, talvez era só um momento que ele queria estar junto com você para fazer algo interessante. Mas a mania de presumir leva a pessoa a pensar isso. Vamos supor que o marido e os filhos chegam de uma festa onde que a esposa do amigo fez um jantar muito gostoso. E ele chega e fala assim: nossa, fulana de tal cozinha tão bem. Isso, para quem tem essa mania de presumir e de levar tudo para o lado pessoal, o que ela vai pensar? Olha aí, sabia que ele não gosta da minha comida. Por que ele não falou isso antes de comer a comida que a fulana de tal fez? Eu quero falar para você, em nome de Jesus, não alimente mágoa, porque isso vai alimentar a raiva que vai se tornar um ódio. Terceiro, sentimos-nos sem disposição e energia. Então, por causa dessas situações que são geradas pela mania de perseguição, pela mania de levar de tudo para o lado pessoal, se você tende a levar tudo para o lado pessoal, vai gastar muita energia interpretando palavras e gestos como possíveis ataques, e o que vai acontecer? Vai se martirizar por ofensas que o outro não tenha cometido. Isso é grave, porque você vai alimentar algo que não existe, vai receber como ofensa como aquilo que não foi feito. Então veja bem, quando presumimos que todo comentário, toda brincadeira, veja bem, tem a intenção de nos ferir, a nossa tendência é viver na defensiva. Você sempre fica na defensiva,
você fica entrincheirado, sempre armado com 10 pedras, esperando a atitude do seu cônjuge. Isso vai produzir o que? Exaustidão. Você vai cansar o seu relacionamento, sabe? A energia do seu casamento vai embora. Você vai desgastar, vai se afastar do seu relacionamento conjugal. Não faça isso. Não fique na defensiva. Não fique achando que o seu marido, a sua esposa é contra você. Vocês são uma carne só. Foram unidos pelo Senhor. Quarta consequência. Mania de perseguição produz distanciamento entre os cônjuges. Vai distanciar vocês dois. Se você ficar alimentando isso, porque ninguém gosta de ser rejeitado ou magoado. E ninguém quer se ver em situação assim. Olha só, o problema é quando interpretamos uma situação como um ataque pessoal, sem saber realmente se esse é o caso, e depois passamos a fugir de toda situação semelhante. Então, toda vez você está na defensiva, como nós vimos agora, eu falei, e toda vez que você deparar com a mesma situação, você vai evitar, você não vai ter liberdade, você vai se afastar, você não vai desfrutar de um relacionamento duradouro, crescente, abençoado. Quinto, vivemos debaixo de sentimento de culpa. Quando você traz isso para o lado pessoal, isso é terrível, porque vai manifestar na sua vida algo que se chama justiça própria. Por quê? Porque existe um tipo de cônjuge que se sente o quê? Responsável por todos os problemas que acontecem na casa, no casamento. Ou seja, se algo saiu fora do controle, traz a culpa para si. Mas por outro lado, esse que traz toda a culpa para si, há um problema. Ele vai querer trazer toda a glória para si. Por quê? Porque ele vai julgar que todo o sucesso da casa é relacionado com ela. Então aqui é um caminho perigoso de justiça própria. E quando nós vivemos na justiça própria, isso é um sinal enorme da arrogância que tem dentro de nós. Que nós pensamos que nós somos onipotentes. Eu quero falar para você, o único onipotente que existe é Deus. Só Deus tem o controle e o poder de todas as coisas. Nós não temos. Não precisamos de nos relacionar assim com nossos cônjuges e nem trazer a responsabilidade para a nossa vida nesse nível. Amém? Então, como vencer a mania de perseguição, a mania de trazer tudo para o lado pessoal? Então, vamos trazer isso na prática para nós. Então, as pessoas chamam de melindrosos aqueles que possuem uma clara mania de perseguição. Então, você não pode falar nada que a pessoa traz para o lado pessoal. Ah, tá vendo? É só comigo, toda vez é assim. Então, é esse tipo de melindre que é gerado na vida dessas pessoas. Essa é a maior consequência. A pessoa vai se tornar melindrosa. As pessoas se tornam o quê? Supersensíveis a qualquer comentário ou brincadeira. E eu quero falar para você, um casamento sem brincadeira é um casamento muito triste, porque nós temos que dar risada. Mas se tiver alguém sempre na defensiva, se tiver alguém que sempre leva para o lado pessoal, alguém que tem mania de perseguição, quem vai ter liberdade de brincar? Não vai ter liberdade. Vai ser um relacionamento estéril de alegria. Então veja bem, primeiro, para vencer, para romper, para deixar todo o melindre para trás, primeira coisa, reconheça o hábito de levar tudo para o lado pessoal. Primeira coisa que você tem que dar nome aos bois, você tem que reconhecer, não, eu sou assim mesmo. Então veja bem, para vencer basta parar um pouco e analisar a nossa linha de pensamento e ver se está certo ou errado. Então você pode fazer algumas perguntas. Ah, será que é só comigo? Será que toda vez ele age assim? Nem sempre você vai perceber que é toda vez, mas é fruto de uma mania que você tem e que isso tornou o quê? Uma paranoia dentro da sua vida,
pensando que o seu cônjuge sempre age assim. Então, segundo, primeiro eu reconheço. Segundo, cuidado com as falsas evidências. Cuidado com as falsas evidências. Mesmo quem dificilmente leva as coisas para o lado pessoal, pode entrar numa certa paranoia quando os problemas se acumulam. Nós tivemos uma aula falando sobre uma boa discussão. Quando nós aprendemos a lidar com os problemas, resolvemos, não deixamos o sol se pôr sobre as questões que precisamos resolver, mas tem aqueles que não resolvem. E o que vai acontecer? Vai existir um acúmulo de situações que talvez uma que se encaixa na outra. E através dessas situações as pessoas possam interpretar como o quê? Uma ofensa, como uma perseguição, e traz para o lado pessoal. Sabe, não quer dizer que coisas estão maquinando contra você. Então, olha, isso acontece com certa frequência no casamento. Os eventos se sucedem e parecem estar conectados. E tudo leva você a concluir o pior. Não faça isso. Não pegue um contexto ali e traga pelo lado pessoal. Avalie. Sabe, não gaste energia do seu casamento com isso. Terceiro, questione suas premissas. Nós temos que questionar o que nós estamos avaliando, as possibilidades. Será o que eu estou pensando? Será que eu estou presumindo? É verdade? É realmente o que está acontecendo? Nós temos que questionar. Quarto, expresse claramente suas conclusões. Mas tenha cuidado. Olha só, ficar questionando o cônjuge sobre cada desconfiança paranoica que tivermos é muito desgastante e pode minar o relacionamento conjugal e tornar o outro excessivamente cuidadoso ao lidar conosco, ou simplesmente afastá-lo de nós. Não faça isso. Você não tem que ficar dando indiretas. Seja claro. Porque você vai criar um ambiente no seu casamento que não existe, mas por aquilo que você presume e por aquilo que você julga ser um ataque e traz isso para o lado pessoal, você vai gerar coisas no seu casamento que talvez o seu marido e sua esposa nem esteja pensando, nem esteja interpretando como você está interpretando. Então, nada melhor do que uma comunicação. E quando nós trazemos para o lado pessoal, nós vamos nos afastando e também a outra pessoa vai se afastando, porque cada vez mais ela vai querer ser cuidadosa do jeito que fala, do jeito que expressa e do jeito que brinca com você. Não faça isso. Seu casamento tem que ter um ambiente de alegria. A base é a confiança. Confie. Se o seu marido está falando que ele não está te atacando, que ele não está te perseguindo, que ele não é contra você, que é simplesmente uma situação que é gerada como aquele do sapato que eu falei, é porque não tem condição agora, mas mês que vem pode ter. Então, isso pode ser tudo comunicado e pode ser falado. Vamos supor que o seu marido chega do seu trabalho. E ele chega, ele pega o controle da televisão, senta no sofá e ele está ali, sentado, vendo a televisão. E você chega e começa a falar, olha, isso, e você percebe que não está te dando atenção. Aí, a mania de presumir, a mania de trazer tudo para o lado pessoal, a mania de perseguição, qual conclusão que traz? Tá vendo? Toda vez que eu vou conversar com você, você nunca me dá atenção. Talvez aquela situação que seu marido está, pode ter várias interpretações. Pode ser que ele ficou sabendo que estaria passando
uma programação que ele estava esperando há dias e ele está ali concentrado querendo saber de toda a informação. Simplesmente pode ser isso. Eu te falo, o homem tem mais dificuldade de concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. A mulher, pelo contrário, não. Ela faz o arroz, limpa um lugar, pensa numa coisa, tira a roupa do varal, arruma a máquina, consegue fazer tudo isso, essa dinâmica, mas o homem não. Talvez ele simplesmente teve um dia estressante e ele achou ali naquela televisão um momento de escape, de pressão, para depois comunicar com você. Então veja bem, eu e você, nós temos que ter sabedoria no nosso relacionamento, para nós não levarmos tudo para o lado pessoal. Sabe, o Senhor, Ele quer manifestar graça no seu relacionamento, para você viver um relacionamento abundante de alegria e um relacionamento com muita energia, para você e o seu marido gastarem essa energia toda naquilo que vale a pena de ser vivido, sabe? E Deus está aqui, nessa aula, eu creio, nesse momento que você está tendo com seu marido, com a sua esposa, simplesmente o Senhor está aí para fortalecer, ensinar. O Senhor está aqui nos ensinando nesse dia e consolidando tudo aquilo que nós estamos aprendendo, esses princípios espirituais, para vivermos uma vida vitoriosa, um casamento vitorioso no Senhor. E esse é o desejo do Pai. E eu tenho certeza que esse também é o desejo que você tem. Só que, no entanto, há algumas coisas que têm consumido essa energia toda e que têm transformado o nosso lar em um lugar estéril de alegria. Mas em nome de Jesus, hoje você está aqui aprendendo algo para libertar a sua vida de toda acusação, de não carregar nenhuma responsabilidade, como eu falei, daquelas pessoas que presumem que tudo que dá errado é por causa dela, mas também que tudo que dá certo é por causa dela. Não, vocês vão viver unidade no casamento, para vocês terem um tempo poderoso, e eu creio que esse momento chegou para a sua vida. Amém? Então, eu quero aqui deixar para você as tarefas, vou deixar isso escrito também, e também vou orar por vocês, para que o momento agora após da aula, vocês possam também sentar, compartilhar e orar uns pelos outros. Amém? Então vamos lá. Quais são as tarefas? Primeiro, anote tudo o que você presumiu em relação ao seu cônjuge durante esses dias. Então você vai anotar aí. Segundo, avalia cada pressuposição que você fez e procure ver outras possibilidades positivas para as atitudes dele que o levaram a presumir de forma negativa. Terceiro, separe um momento com seu cônjuge para checar cada uma dessas suas conclusões. E por fim, 4, diante da resposta de seu cônjuge, verifique suas pressuposições. Se você presumiu errado, decide acreditar nele. Se o que você presumiu está certo, decida perdoar. Amém? Então, nós vamos aqui orar nesse momento agora para que você possa receber da parte do Senhor um renovo. Amém? Eu creio que o Senhor está aqui para liberar renovo sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, porque você não vai viver assim, nesse tempo cansado, fadigado, com um casamento derrotado. Não, você vai viver um casamento cheio de energia. Vocês vão ter o prazer de viver juntos. Amém? Mas antes de orar, lembra aqui de uma história que é interessante para você entender o quão perigoso é viver presumindo, viver trazendo tudo para o lado pessoal. Conta-se que certa vez o marido compartilhou com seu amigo de trabalho uma situação que o casal estava vivendo. E aí o amigo falou o seguinte: olha, surpreende a sua esposa, vai embora agora do trabalho, compra um buquê de rosa e vai e leva para ela.
E ele fez isso. Aí quando ele chegou em casa com um buquê de rosa, e a mulher não esperava aquela situação, ela olha para ele na porta e fala assim: o cachorro foi atropelado, a máquina estragou de lavar, Joãozinho está doente, gripado, tive que levar no UPA. E agora você chega com esse buquê. Isso é só piadinha, né? Isso aí é brincadeira. Ou seja, aqueles que vivem a mania de perseguição não conseguem nem ser surpreendido. Pensa que até a surpresa que o marido ou a esposa quer fazer é algo como se fosse o quê? Contra ou uma pegadinha. Sabe, em nome de Jesus, você vai ser liberto dessa mania. Amém? Vamos orar? E depois você vai orar com o seu marido e com a sua esposa e compartilhar. Amém. Pai de amor, eu creio que nesse dia o Senhor está aqui trazendo luz ao entendimento desses casais, para que eles possam, Deus, viver debaixo da tua graça. Senhor, em nome de Jesus, que essa mania de perseguição, que essa mania, ó Deus, de levar tudo para o lado pessoal, seja aniquilado das nossas vidas. Nós queremos viver um casamento cheio de energia, de alegria, não um casamento estéril de alegria, mas nós queremos viver um tempo poderoso no nosso relacionamento. Só o Senhor pode mudar isso em nossas vidas. Tira esse hábito, tira essa paranoia, para que possamos viver uma vida livre, uma vida, Deus, aonde nós possamos desfrutar do melhor que vem do Senhor e que envolve o nosso casamento. E assim eu oro para que o Espírito do Senhor quebrante o coração do esposo, da esposa, para que agora o momento de compartilhar e orar, eles possam ter a confiança de crer um no outro e buscarem a transformação na própria vida. Assim eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então agora é o momento de você compartilhar com a sua esposa. Logo após, você ora com ela e durante a semana vocês fazem a tarefa do dia. Amém? Deus abençoe. Até amanhã na próxima aula. Paz. Tchau.